Olá pessoal, amigos, amigas. Hoje eu venho manifestar minha indignação pelo descaso que se tem pela vida humana, sobretudo de jovens, de pessoas indefesas. Quem não se lembra do caso do jovem de 17 anos que estudava no Colégio Estadual Professora Júlia Vanderlei aqui em Curitiba, o Caio José Ferreira de Souza, que foi assassinado covarde, estúpida e desgraçadamente por um guarda municipal daqui de Curitiba, que teoricamente é um servidor público pago para proteger a população, e assassinou esse menino de forma covarde, truculenta, enfim, de forma atroz mesmo. E agora mais uma vítima. Esse caso aconteceu aqui em Curitiba no começo de abril, nos primeiros dias do mês passado. E agora, neste final de semana, a jovem Daiane de Jesus Oliveira foi assassinada brutalmente pela covardia de 3 indivíduos que a empurraram, a deixaram jogada ao relento na rua de madrugada, cerca de 2 ou 3h30 da manhã, na frente da Boate Moonlight lá em Cascavel, do Clube Moonlight, que são seguranças, um dos quais é servidor público. O primeiro que empurrou a moça lá, não importa a motivação, aquilo foi um gesto de covardia total, não importa a motivação, não importa o palavreado que porventura a moça tenha proferido, ou as agressões de uma moça que aparentemente estava já sob o efeito de bebida alcoólica, pura e simplesmente porque, segundo esses próprios agressores, assassinos, ela tentou entrar sem blusa na boate. E o gesto de contenção foi totalmente desproporcional. Foi totalmente agressivo, foi covarde. Tanto é que combinou com a morte dela. Ela foi deixada, melhor dizendo, ao relento, largada no meio de uma avenida, numa via expressa, cuja velocidade permitida para os veículos é de 60 km por hora. E por um infortúnio, uma fatalidade, vinha um veículo provavelmente sendo dirigido por uma pessoa já também sob o efeito de álcool, não se sabe ao certo, ainda as investigações é que vão apurar, teoricamente com a velocidade acima de 60 km por hora, que é a permitida para o local. De madrugada, ele jamais poderia esperar que havia um corpo estendido no chão de uma moça, e acabou atropelando. E aquelas 5 pessoas, testemunhas que saíram da boate ali, e ficaram meio que inertes, meio feito barata tonta, sem saber o que fazer, até porque tudo aconteceu muito rápido, não podemos culpá-las por nada disso. Mas, obviamente, pelas imagens, nota-se que faltou um pouco mais de ação, de atitude da parte deles, ou de qualquer um deles. Bastava que um corresse até o corpo e tirasse do meio da rua, ou que tivesse um gesto de um pouco de heroísmo também. Enfim, não vamos julgá-los, não cabe a nós julgar ninguém, no caso das 5 testemunhas, mas no caso dos 3 agressores que concorreram diretamente para o falecimento dessa moça, esses devem sim ser julgados pela justiça humana por homicídio, ainda que culposo, sem a intenção de matar, mas foi um gesto de extrema covardia, quero deixar isso bem registrado, foi um gesto de desprezo, de descaso com outro ser humano, falta total de empatia. E o que me choca mais é o fato deles terem agido da mesma forma que o guarda municipal aqui de Curitiba, que plantou uma faca, inventou uma faca de 25 centímetros e plantou essa faca ao lado do corpo que ele havia assassinado. Da mesma forma, esses 3 aí que concorreram diretamente para o falecimento da jovem Daiane, inventaram um caco de vidro. Pode até ser que seja verdade, mas mesmo que ela tivesse uma baioneta na mão, a
reação dos três foi totalmente desproporcional. Mas ela não tinha coisa, ela tinha uma lata de cerveja, provavelmente que eles ficaram chutando lá e empurrando a moça, tanto é que ela foi empurrada, caiu e sem forças demorou para levantar e acabou sendo atropelada, arrastada por cerca de 70 metros e morta no próprio local onde foi deixado o corpo, sendo que o condutor, o motorista do veículo que a atropelou, que foi envolvido nesse infortúnio, nessa tragédia, melhor dizendo, acabou sendo cúmplice de uma coisa que ele sequer imaginava ou que tenha provocado. Mas o peso maior, a mão forte da lei deve pesar muito mais fortemente sobre os três covardes que a jogaram ao relento e viraram as costas para um ser humano indefeso e, como se usa dentro do jargão jurídico, como ela estava sob o efeito de alguma coisa, droga ou álcool, provavelmente, parecia que seria cerveja, ela acaba, do ponto de vista jurídico, sendo uma pessoa incapaz de responder pelos próprios atos. Assim sendo, o agravante do crime cometido pelos três seguranças da boate é bem maior e a família e a sociedade espera que eles sejam punidos com o rigor da lei na proporção do crime cometido. E da mesma forma, o indivíduo que atropelou e fugiu também deve ter sua culpa no cartório, deve ter, não, certamente tem a sua culpa no cartório, porque muito provavelmente estava em excesso de velocidade, sob efeito de álcool ou droga e acabou causando a morte da moça. Enfim, mas o que me choca mesmo é esse conjunto de coisas horríveis que culminou com a tragédia e o fim da vida dessa moça que muito provavelmente teria um futuro brilhante pela frente, ainda que, segundo a própria família, ela tinha algum tipo de distúrbio psicológico. Isso não justifica nada do que aconteceu, nada que concorreu para ceifar a vida dessa moça. Meus pêsames à família, meus sentimentos sinceros à família e aos criminosos que concorreram para esse crime. Mais uma vez eu reforço que a mão da lei deve ser pesada sem nenhum tipo de contemplação ou de complacência, tá certo? Esse é o meu recado de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha, por favor, inscreva-se no meu canal, até porque, só reforçando, pelo que tem acontecido, pelo que nós temos visto e pelo que eu tenho relatado aqui neste canal, e aliás, que é só uma pequena amostra de todas as desgraças que acontecem contra a vida humana, sobretudo dos menos favorecidos, é importante que todas essas pessoas que se dizem pessoas de bem e praticam esse tipo de crime, muitos dos quais são frequentadores habituais, inclusive, de templos religiosos, dos mais variados, e se dizem pessoas de bem, que eles revejam seus conceitos, revejam sua empatia com o ser humano, até porque Jesus disse que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo, ou como a nós próprios, para quem não entendeu o recado, tá bom? É isso. Um grande abraço, sorte na vida e Deus os livre de se cruzar com um tipo de nem sei como, de inominável desses aí que jogam as pessoas para fora dos estabelecimentos, agridem como se tivesse lidando com um saco de lixo. É muito triste isso, é repugnante, é inaceitável, é intolerável e deve sim ser combatido esse tipo de prática abominável, desse tipo de ser igualmente abominável, tá bom? Esse é o recado. Um grande abraço a todos e até mais. Sorte, sucesso e gratidão.